Sejam muito bem-vindos ao TreinaCast, o podcast que reúne construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design em um só lugar. E hoje a nossa temática é inovação e tecnologia aplicada à construção civil. Então, imperdível, e se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, claro, se inscreve no canal e já ativa as notificações e segue lá no Instagram, @TreinaOficial. O nosso convidado especial de hoje é o arquiteto Bruno Vilas Novas, da Nós Arquitetura, sócio-diretor da empresa e que está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, Bruno. Obrigado você, Cíntia, toda a FENARC aí, a Treina. E vamos debater arquitetura e engenharia aplicada à área de arquitetura, engenharia e construção civil aí. Para começar, já se apresenta para quem não conhece o Bruno. Quem que é o Bruno? Beleza, gente, eu sou Bruno Baum Vilas Novas, me formei em arquitetura na UFES em 2011, logo depois fiz mestrado em arquitetura e urbanismo também. E de lá para cá, a gente veio fazendo esse empreendedorismo, né? A gente montou a empresa Nós Arquitetura e Engenharia, que inicialmente era só Nós Arquitetura e depois a gente ampliou para engenharia também, que daqui a pouco eu conto um pouco mais dela, mas tenho 39 anos e sou entusiasta da área de tecnologia e inovação para transformar a construção civil positivamente e melhorar projetos, melhorar a obra e impactar as cidades de forma positiva. E em 2025, embaixador da FENARC Design também. Justamente. Nossa, esse convite imperdível, né? Eu estou muito entusiasmado com a FENARC de participar como embaixador, de divulgar, né, a feira e não só o formato de feira, né? Todo esse formato de ecossistema que a FENARC está se propondo, né? Já conectando colegas, conectando pessoas, potenciais clientes, potenciais parceiros. Eu acho que está sendo uma via de mão dupla aí, tanto para a empresa, né, nós, quanto para a FENARC, a gente se conectar e debater assuntos relevantes para a construção civil. E estou feliz em participar. Agradeço. Para quem ainda não conhece, FENARC Design Summit vai acontecer em outubro de 2025 em Vitória, no Espírito Santo. E você, que é liderança da área, que é empresário, que é arquiteto, que é engenheiro e designer de todo o Brasil, não pode perder. Acesse agora www.fenarcdesign.com.br ou abaixe o nosso app aí, faça o download do nosso app lá, FENARC Design. E além de poder participar do evento de negócios, lá dentro do nosso super app você também vai encontrar uma rede social exclusiva voltada para negócios, vai poder se conectar com outros empresários de todo o Brasil. Então, imperdível. Já segue também lá na rede social, @FENARC-Designer e conheça mais. Quais são as expectativas que você tem enquanto arquiteto, enquanto empresário para a FENARC esse ano? Olha, a FENARC, ela aborda diversos temas. E isso a gente tem muita afinidade com essa proposta de multidisciplinaridade, né? Então, assim, conhecer de forma aprofundada lá estandes, fornecedores, outros parceiros, né, de projetos, colegas, fabricantes da área da arquitetura, da engenharia, da construção civil de forma geral, né, não só projetos, do design. Eu acho que isso é o ponto de mais atenção que a gente tem que ter, assim, de juntar. É a conexão, né? É a conexão, é esse ecossistema da gente, né, porque a gente não faz a coisa sozinha, não faz nenhuma casa, nem uma loja, nem um hospital, em nenhuma cidade, nem um prédio. Ou seja, tudo é colaborativo e multidisciplinar, né? E a gente está aqui no multidisciplinar desse ecossistema da construção civil. A gente pode debater ainda vários outros temas, administrativo, né, filosofia, que estão envolvidos. Mas você estar na FENARC, chegar na FENARC, ter todo esse ecossistema focado na construção civil, da etapa de projetos, construção e fabricantes, acho que sim, é imperdível e você vai aprender de tudo um pouco nesse mesmo local, fazer conexões. São mais de 127 segmentos reunidos e o único evento do Brasil que reúne a construção com o mercado imobiliário e o design de interiores. A expectativa esse ano é que a FENARC Design receba mais de 15 mil visitantes e gere mais de 50 milhões de reais em negócios. Então, visitantes de todo o Brasil
aí reunidos mais uma vez numa edição histórica, Bruno. Pô, parabéns, eu estou muito ansioso em participar. E principalmente dentro desse eixo temático de tecnologia e inovação. Inclusive, aplicada. vamos ter um seminário de inovação e tecnologia lá dentro, não vamos? Isso aí a gente vai contar daqui a pouquinho ainda, de forma mais aprofundada. Opa! Mas, né, vamos participar colaborando aí com a Base 27 e outros parceiros. Vamos promover uma noite de muito debate, apresentação de cases, convidando empresas, convidando especialistas, de se aprofundar nesse tema e transformar a visão de como a gente enxerga, desenvolver projetos, fazer obra, gerar manutenções nesse ciclo de vida da edificação, né? Da construção civil. Agora eu quero conversar com o Bruno, empreendedor. Nós estávamos, inclusive, conversando aqui um pouco antes da gravação, que é muito comum a gente escutar de médicos, de advogados, de arquitetos, que a faculdade prepara a tua parte técnica ali, mas ela não te prepara para empreender. E aí, como que foi essa transição? Como que surgiu o empreendedorismo na sua vida, Bruno? Isso eu acho que é um ponto legal, assim, na época da faculdade, assim, a arquitetura e engenharia, nasceu realmente do zero. Eu brinco assim que eu e o meu ex-sócio Hugo Tavares, arquiteto, um grande amigo meu, a gente estava viajando para Bahia, Teixeira, a gente namorava as meninas lá, inclusive a esposa dele, né, da época, namorado na época, e no carro falando, vamos abrir uma empresa? Vamos. Então a gente pediu demissão por causa de um aperto de mão de um possível projeto. Na época, em 2012, então, assim, a gente conversou com um construtor que tinha acabado de ganhar uma licitação de presídios. Eu, por sinal, tinha acabado de fazer 3 projetos de presídios no meu antigo emprego. E tanto eu quanto ele, a gente tem a particularidade que desde 2007, quando eu comecei a usar o BIM enquanto estudante. Então, a gente... Lá atrás, né? Lá atrás. A gente, assim... BIM era conhecido, Bruno? Não, a gente teve que difundir mesmo, né? Falar do beabá do que é o BIM, que hoje todo mundo sabe. Mas imagina, em 2007, quando estudante, depois, 2012, quando profissional, a gente meio que catequizou, brincando assim a palavra, mas difundiu a palavra do uso do BIM, do conceito do BIM, da aplicação. E a gente surfou essa onda, né, aqui no Espírito Santo. A empresa nossa cresceu de 2 sócios para 4 sócios hoje e mais 50 colaboradores de projetos, e fora diversos clientes que a gente atua. Mas a particularidade legal assim, do aperto de mão, trazendo a história, que a gente, né, tanto eu quanto ele, trabalhava em empregos, né, em outros escritórios, e por conta desse aperto de mão do construtor, falou, não, pode começar. A gente pediu demissão no outro dia e fomos abrir empresa. E abrir empresa significa alugar um escritório já pronto, foi de uma colega, não tinha nem ar-condicionado, em Jardim Camburi, no mezanino, onde cada um levou o computador de casa. Pegamos lá arquiteto brinca assim, para montar um escritório, 2 cavaletes da Tokstok e uma porta de madeira pintada de preto. Começou assim. E aí, logo depois, no final das contas, esse projeto não aconteceu. Então a gente pediu demissão por conta de R$100 mil na época, em 2012, de contrato, que era significativo. E falei, vamos lá, tem 1 ano de dinheiro nosso aí aplicado. E não rolou. A gente falou, caramba, o que vai acontecer agora? Foi um frio na barriga, não tinha dinheiro de onde vir, tinha a poupançazinha guardada, mas aí começou a ter a questão do empreendedorismo. Depois eu vou contar um pouco como que surgiu esse empreendedorismo, mas ali foi como é que fala? Sentindo na pele, né? Tinha que fazer acontecer porque era o nosso dinheiro que tinha que ganhar para pagar as contas. E a primeira coisa que a gente fez foi assim, como que a gente vai se vender para uma construtora para implantar o BIM ou fazer que a gente faz os projetos utilizando o BIM, se mal conhece o BIM, e ainda mais ser 2 jovens, que a gente tinha, sei lá, seus 25 anos e parecia 18. Né? Carinho de novo danado, que ainda tenho, mas lá tinha muito mais. E o que a gente fez? A gente usa até hoje, que é o piloto. Ou seja, a gente fez um produto mínimo viável,
né? A gente pegou um apartamento do prédio da Lorengi, que estava no site, a gente modelou todo o apartamento de arquitetura, engenharias, instalações e buscamos uma reunião com a construtora para poder apresentar. E lá a construtora ela ficou muito surpresa de não ver um portfólio genérico, né, de outros clientes. Ela conseguiu ver algo aplicado, um produto mínimo viável de um apartamento, até mesmo de um pavimento tipo de apartamentos aplicados. Pô, é esse o resultado que eu vou ter? É compatibilização, é quantitativo assertivo, é uma melhor representação gráfica de projetos, é um nível de confiabilidade melhor no modelo, ou seja, a gente está construído virtualmente. Então, essa técnica de fazer esse mínimo produto viável e apresentar no risco foi assim, um instrumento que a gente usa até hoje para empreender e conquistar clientes. E não foi à toa que a gente fechou. Então, a gente fechou uma implementação de uso do BIM na Lorengi, que hoje não existe mais a construtora, mas era uma ótima construtora na época, de 1 ano de contrato, né, muito maior do que o valor de 100 mil lá, e ainda fechamos outros projetos. E isso é a maneira de gerar negócios, que a gente gosta de fazer, né, que é de provocar situações, de criar clientes, criar possibilidades. Tem uma frase que eu gosto muito, de algum desses caras, acho que é o fundador do LinkedIn. Ele fala, se você não tem vergonha do primeiro produto que você fez, do primeiro projeto, significa que você lançou ele muito tarde. Ou seja, você tem que ter vergonha do seu primeiro trabalho que você realizou, né? Vergonha no sentido de, cara, comece e faça, né? E isso Exatamente. Nos motivou. Foi uma parte legal, assim. Eu, basicamente, dentro da empresa, nossa empresa já tem 18 anos, e eu faço uma gestão de projeto. Não é um projeto de arquitetura, mas é uma gestão de cada produto nosso é um projeto. E tem uma frase que a minha equipe escuta muito, que eu uso muito dentro da empresa, que é melhor feito do que perfeito. Então, a gente projeta cenários diferentes, mas a gente não pode se engessar. Porque se você for esperar o cenário perfeito, ou a estrutura perfeita, a condição perfeita para empreender, ou para poder tirar um projeto do papel, desculpa. Esse momento ele nunca vai chegar, porque não existe. Não existe. Não Atenção, existe. Você tem que ter planejamento, tem que fazer certo, tem que ter melhorias. É um ciclo do dia a dia do escritório, né? Você tem melhorias para fazer, você tem aprendizados, né? Ainda mais hoje em dia, muita coisa nova acontecendo. Hoje é o BIM, mas daqui a 3, 5 anos pode ser outra nomenclatura. Beleza, vamos pegar, se adequar, pesquisar e estar à frente. E, na verdade, é a experiência que vai trazer o aprendizado que você precisa. Então, se você não coloca a mão na massa para poder fazer, você não vai aprender, você vai estacionar. E quem estaciona, na verdade, não está parado, está indo para trás. Porque a tecnologia vem avançando cada vez mais. Mas vamos aproveitar aqui, então, vamos falar de... Você lá atrás mergulhou no BIM, mostrou o que era o BIM para o mercado, utilizou isso também para empreender, está aí. A Nós Arquitetura e Engenharia, uma empresa renomada a nível Brasil. E agora... O que a gente tem de mais novo na tecnologia voltado para a construção civil, Bruno? Olha, eu acho que, igual na pessoa falar de BIM realmente já passou, né? As pessoas já sabem, modelagem da informação da construção, mas é muito importante a gente entender o que é essa modelagem, o que é essa modelagem da informação da construção. Eu normalmente traduzo para uma construção virtual, que tem que ter usos específicos. Então, assim... existe uma infinitude de usos para você utilizar o BIM na etapa de na etapa da construção. A gente atua na etapa de desenvolver projetos. Então, hoje o escritório ele faz arquitetura, projetos de instalações prediais, projetos de infraestrutura urbana e em grandes contratos de licitações públicas e privadas, gerenciamos todos os projetos. E nisso a gente trabalha com outros parceiros, com arquitetos, orçamentistas, engenheiros estruturais, né? Quem que precisar trabalhar, a gente vai e gerencia e busca entregar melhores resultados de forma estratégica para o nosso cliente. Então, desenvolver
tecnologia, inovar na área de projetos, é no mínimo usar a construção virtual para desenvolver os projetos, ou seja, modelar em 3D, colocar as informações, dizer que parede é parede, que é bloco de cerâmica ou bloco de concreto, que a esquadria é da Perfil Alumínio, por exemplo, fazer merchandising aqui. Em qualquer outra. Perfil Alumínio patrocina o TreinaCast. Aí, ó, maravilha. E, então, assim, você tem que imputar informações para dentro desse modelo, dessa construção virtual, para que não seja simplesmente um desenho 3D, que poderia ser num qualquer outro software que gere só geometria. Ou seja, a gente tem que pegar essa construção virtual na etapa de projeto e colocar informações, para a gente extrair informações que são positivas, né, para o nosso cliente. Então, extrair informações de quantitativo, extrair informações de conferências, de compatibilização. Tem uma eletrocalha batendo numa viga, então vamos desviar ou vamos prever um furo? Né? Então, são tomadas de decisões. Então, inovar em projeto, nessa primeira etapa de um edifício, né, chamar assim, é construir virtualmente, modelar corretamente, entender os usos específicos, o que precisa ser modelado, alinhar com o contratante, eu vou modelar até nesse nível, eu vou compatibilizar até esse nível, porque assim, é um mundo sem fim. Imagina, se na obra é um corpo vivo, a obra, né? Você tem lá as veias, pequenas veiazinhas são os conduítes que estão passando por tudo que é lugar, que podem ser facilmente alterados, né? Não precisa de, talvez, assim, de uma tanta minúcia, mas você tem os shafts, as prumadas, as colunas, né? Que são coisas que não tem como alterar. Se está errado no projeto, vai na obra, é muito difícil, é um impacto muito grande. A fura de nova laje, né? Desvia de alguma situação, é penoso isso, é muito ruim. Então, a gente vai trabalhando junto com a construtora, junto com o investidor, as estratégias desse projeto. Então, inovar não é só usar um melhor programa, né? É ter um planejamento. Então, a gente sempre brinca, inovar não é só tecnologia, não é só melhores ferramentas, é você ter um planejamento, uma metodologia, né, de projetos, onde você tem que gerar valor. O gerar valor vai além de entregar um desenho certo. E tem que ter resultado. Porque a inovação, se ela ficar só no campo da ideia, quantas ideias existem no mundo, né? Exatamente. Não é sobre a ideia, é sobre o como fazer aquela ideia trazer um resultado na prática. E isso é fundamental. Quando você vai falar de um projeto inovador, qualquer que seja. A própria FENARC, quando eu criei a FENARC Design em 2019, eu não tinha dimensão do que eu estava criando. Então, quando eu levei o projeto para o Sebrae Espírito Santo, eles identificaram que não existia outro evento no Brasil que reunia construção com o mercado imobiliário e designer. E a minha cara para eles, Bruno, foi assim, sério? Como não, né? Como não? Porque para mim parece tão óbvio. Assim, justamente. A ideia, tá claro para você, né? Vamos fazer acontecer. A ideia da FENARC era tão óbvia. Eu falei, peraí, esses segmentos se conectam. Eles coexistem para poder tudo acontecer ali. Você não consegue fazer arquitetura sem a engenharia. Justamente. Você não consegue... Peraí, mas a gente está falando de mercado imobiliário também, mas eu não fingi costume. Eu falei, sério? Não tem. Até hoje não tem uma pesquisa anual que a gente faz. Recentemente fizemos também, mas eu trago muito como exemplo a minha mãe, que ela acompanha o meu dia a dia de trabalho, mas ela não entende nada do meu trabalho, né? E aí ela fala comigo assim, você registrou essa ideia? Minha filha, você registrou? Eu falei, mãe, não é sobre a ideia, é sobre como conduzir, é sobre o como fazer. Tem que fazer, FENARC está lá, marca registrada, mas não é, qualquer um pode... Vamos colocar assim, criar uma FENARC com outro nome, tudo bem, mas não é. É sobre como conduzir, como viabilizar. É o meio do caminho, né? É o estar fazendo o que é. Eu enxergo isso também, assim, para nós, a arquitetura e engenharia, ela nasceu fazendo só arquitetura. E aí começamos a pegar o trabalho, projetos dos engenheiros e modelar e avaliar. Falei, poxa, ficar sempre falando do erro dos outros. Falei, eu vou fazer algo que seja integrar. Então, em vez de ficar apontando o problema, eu quero integrar e resolver os problemas internamente. Então, focar na solução. Então, uma das soluções que a gente apresentou para o mercado, que aqui no Espírito Santo, se não me engano, tem pouquíssimas, quase ninguém usando projetos integrados, multidisciplinares, com a metodologia BIM. E isso a gente realmente é inovador, foi inovador, ainda continua sendo, e ainda é mar azul, né? A gente brinca. E tem, né, concorrentes e tudo mais. Mas a gente vê isso de uma forma muito saudável e com uma solução que gera muito resultado para o cliente.
para a construtora, para o incorporador. Imagina, você contratar uma empresa onde você vai estar do início falando sobre a viabilidade da arquitetura, a viabilidade financeira, aí a viabilidade das engenharias. Será que tem energia? Será que tem viabilidade para CESAM, água, esgoto? Quais são as particularidades do plano altimétrico? A gente vai conduzindo isso. Então, não é falar de projeto, é falar de, cara, seu negócio vai dar certo. E para dar certo, a gente precisa resolver isso aqui não na hora que eu contratar o engenheiro eletricista. Que na ponta para o cliente é o que importa. Justamente. Porque quando a gente, me colocando como cliente final aqui, quando você vai fazer uma obra, você vai fazer um empreendimento, você vai construir, quem é cliente já pensa, meu Deus, estou com um problema lá na ponta. E quando você traz a inovação para, na verdade, tudo fluir melhor, tudo você poder ser controlado de certa forma ali e ter um resultado mais assertivo, então realmente fica mais fácil pensar em construir, pensar em reformar, quando você tem ao seu lado uma equipe preparada assim e traz a inovação junto. Inovação e tecnologia, inclusive, vamos ter no Congresso da FENAC Design, no Seminário de Inovação e Tecnologia. E você trouxe um material para a gente aqui. Trouxe. Eu queria mostrar algumas imagens dessas aplicações. Vamos colocar aqui para o pessoal. E também botar em umas inovações, que é o uso, né, dessa tecnologia e inovação BIM para o acompanhamento de obras. Que é uma coisa que a gente está aí pilotando, justamente fazendo um mínimo produto viável para depois, inclusive, vender para o mercado aí, que é pegar a inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, câmera 360 e como agregar tudo isso. Ou seja, pegar um projeto que já está ali na construção virtual e eu continuo usando ele durante a fase da obra para orientar a obra, para eu poder verificar se está certo ou errado, né? Vamos colocar, então, aqui na tela um pouquinho do que vai rolar também lá no Seminário de Inovação e Tecnologia. Neste momento, a gente pode perceber aqui, ó, da aplicação do uso do BIM na prática. Esse é um empreendimento Ilha Vitória, Ilha Trindade, nesse caso Ilha Vitória, que são aqueles prédios atrás do Shopping Vitória, né, acabaram de ser lançados. E aqui a gente tem um exemplo da integração dos projetos, né, e o uso do BIM. Então a gente tem a arquitetura, a parte de estrutura e instalações, só as instalações, que a gente pode ressaltar o quanto que é um corpo vivo, né? Um prédio cheio de veias, cheio de instalações, tubulações, e gerir tudo isso, gerir as informações, gerir as compatibilidades, o planejamento para atender, né, o melhor projeto, é a melhor tecnologia para poder utilizar. Nesse caso aqui, estamos usando um programa que a gente usa os arquivos IFCs, que é o BIM Collab, de forma gratuita, para fazer a coordenação e compatibilização do projeto. Então, independente se o projetista usa estrutural no TQS, arquitetura no ArchiCAD, instalações no AutoQI, a gente pega todos esses arquivos no modelo 3D IFC, que é um modelo 3D universal, e joga ele no mesmo programa para fazer essa integração. E com isso aqui, os projetistas, o engenheiro da obra, o cliente final consegue ter acesso e verificar, antecipar problemas, né? Que a gente consegue integrar e coordenar o projeto. Vou mostrar outros aqui. Aqui, por exemplo, também é uma cena do estacionamento, onde tem em amarelo eletrocalha, em verde comunicação, em azul esgoto. A gente já pode perceber que tem um conflito ali. Vamos então mudar essa eletrocalha de comunicação de lugar. Essa é outra cena. Aqui, por exemplo, como que ficou organizado lá já pronto. Vou passar aqui para um outro agora, que eu acho que vou mostrar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui. Vou mostrar os vídeos mesmo. Esse aqui, apesar de não vou falar não, mas esse aqui é legal, é nuvem de pontos. Que a gente fez o restaurante da Fins lá, que não girou. A gente comparou por que não girou. É bem legal. Pronto, esse aqui. Nesse momento aqui, a gente vou demonstrar o uso da aplicação de imagens 360 em 3D com imagens 360 tiradas com câmera 360, né? Ou seja, um capacete 360 com uma foto 360 render. E a gente pode perceber o uso do BIM à esquerda, que é o modelo 3D da obra, e à direita como que a obra está ficando.
Isso você consegue fazer as build, essa caixinha não está no lugar certo. Você consegue verificar inspeções para falar, já foram instaladas todas as caixas, foram instaladas o drywall. E aí consegue acompanhar a obra de forma remota, comparando o modelo 3D com o que está sendo executado na obra. Esse aqui é um grande produto que a gente está imaginando entregar para o mercado de acompanhamento de obras de forma remota, utilizando metodologia BIM e câmera 360. Que bacana! E por fim, agora também a gente vai falar do uso da realidade virtual, com o uso do tablet e realidade aumentada, né, no acompanhamento de obra e também no uso de pós-ocupação. Ou seja, o modelo BIM, gente, ele vai muito além do projeto. Por isso que é importante a gente pensar no uso dele. Existe o uso do projeto, cumprimos o papel. Eu tenho investir tanto em modelar corretamente, né, tenho um produto legal e vou buscar levar ele para outras etapas, que é da execução da obra e de uso e operação do empreendimento. Aqui, vocês vão... né, vou mostrar para vocês o uso dessa realidade virtual e aumentada. A gente está usando aí o software da Lux, é um software dinamarquês, onde a gente coloca o modelo 3D IFC junto com os PDFs. Então a gente pode perceber, eu quero ver as instalações, eu quero ver só a arquitetura. Aqui já é a realidade virtual aumentada, quer dizer, onde a gente compara o que está construído com o que não está construído no modelo 3D. Isso aqui, com inteligência artificial, daqui a pouco, se o Instagram consegue pegar o nosso rosto, transformar em Papai Noel, ele não vai conseguir enxergar um tubo e dizer que esse é um tubo de esgoto de 100 milímetros e falar, está instalado. Nesse ponto. Então, assim, a leitura, igual eu fico sempre procurando entender o avanço da tecnologia. Eu comparo um pouco com um carro autônomo. Né? O carro autônomo está andando na rua e consegue enxergar que é uma pessoa, consegue enxergar uma árvore, a estrada. A gente vai usar essa mesma tecnologia de matemática, de geometria das coisas aplicadas para a construção civil. Então vão ter sensores, vão ter câmeras identificando o que está sendo construído. Então o tubo é um tubo, parede de concreto, drywall, tudo tem uma cor, um elemento, uma medida que vai ter essa biblioteca de coisas para o computador conseguir identificar. E se o computador consegue identificar de forma automática na obra, através da câmera, de sensores, eu já vou ter construído virtualmente esse modelo 3D. Então eu consigo saber se o tubo está no lugar certo ou não. Entendeu? Isso já está acontecendo, a gente está fazendo esses testes, né? E daqui a pouco vai ser comum, né? A pessoa construir sem a prancha ali direito, ou utilizando a prancha, mas também um óculos, né, de fácil acesso, ou um tablet para poder orientar e verificar se construiu corretamente, ou construiu corretamente, pode fazer a medição de pagamento, né, liberação para o empreiteiro. Vamos ter o as-built, você que vai comprar um apartamento, você que construiu a sua empresa e no futuro, depois de 10 anos, vai fazer alguma reforma, você tem esse ativo. É uma construção virtual, é um ativo para você, para prever futuras reformas, para fazer manutenções. Então, assim, incrível, Bruno. É incrível. Então, incrível. E usar tecnologia é isso. O desafio nosso é usar tecnologia agora com esses com sensores que estão por vir, né? Com inteligência artificial, com a robotização, com a industrialização 4.0 da obra. E para ter isso, o que é legal para a nossa área de arquitetura e engenharia? A gente precisa modelar, a gente precisa construir virtualmente, que é a base de tudo, para poder associar o existente com os dados capturados pela fotografia, por vídeo, por sensores, com esse modelo 3D. E ele vai comparar. Parede é parede, está aqui no lugar certo ou não está. Eu enxergo esse um caminho muito estimulante para a gente conseguir produzir uma arquitetura e engenharia, né, com esses desafios de integração com tecnologia e obra para gerar melhores resultados aí. E conte sempre com a gente da Fenarc Design, do TreinaCast, da revista Treina, para poder trazer essa temática de inovação, de tecnologia, porque isso pulsa na veia dos nossos produtos, dos nossos serviços, a gente gosta muito. E é importante trazer esse debate também para atualizar os próprios profissionais, os estudantes também da área de arquitetura, que às vezes na faculdade ali ainda não
não tiveram acesso também. Então, convidar todo mundo para poder participar do Seminário de Inovação e Tecnologia. Então, agora vamos para o nosso desafio Trena, né? Que é um desafio que a gente não conta para os convidados, porque senão eles recusam a vinda aqui. Tô curioso. Só que a gente começou com o desafio da Trena, era só uma palavra que eu falava e o convidado ali fazia uma reflexão, trazia algum conceito que aquela palavra remetia na cabeça dele, mas a gente foi aperfeiçoando o modelo do desafio para poder... E aí, justamente, na sua vez, então nós vamos trabalhar diferente aqui. Vamos inovar. Então, vamos inovar. É um bate-bola com respostas rápidas para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o Bruno e a gente fazer uma brincadeira aqui. Perfeito. Pensa assim, agora... Quer beber uma água? Vou. Bebe uma água. Uma curiosidade sobre o Bruno. Capricorniano, gosto de metódico para lavar a louça e organiza a louça. Oh, meu Deus! Duas novidades aqui, né? O homem tá lavando a louça, ainda tá organizando Organiza a louça para poder lavar Meu antes. Deus! Uma paixão do Bruno. E viajar para um lugar onde não tem sinal, para a gente se desconectar e realmente ter um momento de paz. O que te desafia, Bruno? Eu acho que é fazer integrações de pessoas e serviços. Eu acho que usando a tecnologia é o que me move, assim, a paixão que eu tenho mesmo é pegar, construir virtualmente alguma coisa, entender essas metodologias de projetos, aprender coisa nova o tempo todo. Acho que é muito legal. E para a gente finalizar, um sonho? Um sonho eu acho que é conseguir colaborar nessa transformação que Vitória já está acontecendo e merece, né? Cada vez mais, com os melhores serviços, uma melhor cidade. Acho que a gente está num lugar privilegiado, Vitória, né? Grande Vitória, Espírito Santo de forma geral, e a gente tem que valorizar cada vez mais os nossos conterrâneos, nossos colegas, para a gente viver melhor e continuar vivendo aqui. Então a gente tem que produzir uma cidade boa para a gente. Ô Bruno, e quem quiser conhecer mais sobre você, como que faz? Sobre você, sobre o escritório? É seguir a gente na rede social, principalmente Instagram e LinkedIn, né? No Instagram, @escritórionós, e o meu pessoal é @Bruno Vilas Novas, a gente sempre busca conectar, né? Tem os outros sócios também, mas lá, principalmente no @Escritório Nós, a gente fala dos projetos, fala desses momentos, né, que a gente participa com os parceiros, e fica o convite aberto também de visitar o nosso escritório e tomar um café, debater, fazer palestras. Eu adoro conversar, adoro falar de qualquer coisa da área da arquitetura e engenharia. Então, siga a gente nas redes sociais e convite aberto aí para visitar o nosso escritório. Ô Bruno, claro que eu não posso deixar você sair aqui de mãos vazias. Você que é um empresário, um arquiteto aí, que eu sei que tem uma rotina bem puxada, tirou um tempo para vir aqui. Obrigada por vir aqui no TreinaCast, por estar aqui com a gente. E eu separei um presente para você. Oba, adoro presentes. Presente para você aqui, uma árvore feita de pedras naturais, aqui capixabas, da FENARC Design, representando aí aquilo que nasce da construção aí de muitas mãos, como a FENARC nasce, e você está lá ajudando, colaborando com a gente. Obrigado, muito obrigada. Obrigado à equipe da FENARC. Vai lá para a estante da empresa para ficar bem em destaque lá e a gente participar desse momento aí que vai ser histórico. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Nos encontramos na FENARC Design em outubro. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e siga @TreinaOficial para poder se conectar com mais pessoas da construção, do mercado imobiliário, da engenharia, arquitetura e design. Até o próximo episódio.